Agora sim, muito melhor. Estava aqui a lembrar-me que não falei sobre os dias intensos que passei em Phnom Penh. E já passou bem tempo, passou bem 10 dias. Não, nem tanto. Passou bem uma semana. Mas queria deixar aqui registado, então pensei, ok, bora gravar. Então, estava muito bem no meu hostel, já estava no dormitório, quase a ir dormir. E o rapaz que eu tinha conhecido, não, tinha falado, tinha trocado 2 ou 3 palavras no dia anterior, chegou ao pé de mim e disse tipo, então como é que foi o teu dia? Depois começámos a falar, começámos a conhecer-nos e ele virou-se para mim e disse, olha, amanhã vou alugar uma moto e explorar a cidade, queres vir comigo? E claro que eu disse que não, claro que eu disse que sim. Então, no dia a seguir eram tipo 9 da manhã e lá fomos nós explorar a cidade. E começámos no Museu Nacional de Camboja, que nos custou $10 a entrada e que não foi worth it os $10, mas por um lado foi fixe, quando estás com alguém no museu é fixe porque por um lado dá para tens uma companhia, mesmo no silêncio do museu tens uma companhia e depois dá para trocar insights e o que estamos a pensar e é fixe. Depois do museu, tipo, saímos, eu precisava de um café, parámos numa banca para eu beber um café e pá, estava um calor insuportável, pá, 10 da manhã estava um calor que não se podia. Então nós sentámos-nos numa mesa à sombra com um senhor que já estava lá, um cambodjano que já estava lá, sentado. E tipo, eu pedi o meu café, ele também estava a beber a sua cena, começámos a trocar impressões porque eu peguei num livro de Khmer, num dicionário, e então estávamos a aprender algumas palavras e ele ia-nos ajudando e corrigindo e pronto, foi ali o nosso professor durante um bocado. E depois, eu acabei o meu café e ele pediu chá para todos, para os 3. E pronto, então ficámos ali encurralados durante não sei quanto tempo a beber chá com o senhor. Depois nós acabávamos a chá, ele pedia-nos mais, depois pedia mais, tipo, pronto. E depois descobrimos que ele era polícia e ele teve-nos a contar um bocadinho da história dele e pronto. Entretanto, tivemos que dizer, olha, desculpa, temos mesmo que ir embora, senão não conseguimos sair dali porque ele estava a gostar da nossa companhia. Dissemos adeus, basámos e estamos na moto, né? Há um minuto, quando somos parados pela polícia. Tentaram-nos escamar $300 por ir numa rua em sentido contrário. $300. Depois nós falámos com um senhor daqui e ele disse-nos que no máximo seria tipo $5, $10 no máximo. E nós acabámos por pagar 20 se eles deixaram-nos só ir, mas foi uma história tipo bem crazy. Depois conto com pormenores. Pronto, ser parado pela polícia é sempre uma. Nunca se sabe o que vai acontecer nestes países. Tipo, pode correr muito bem ou correr muito mal. E eu estava assim um bocado tipo, fogo, a sério. Eles viraram-se para nós, estão numa rua de sentido único e estão a vir em sentido contrário. E nós tipo, fogo. Mas como é? Tipo, nem vimos o sinal proibido. E alguns locais estavam só a passar. Pronto, é mesmo para turista, né? Eles pararam-nos e está aqui grande aranha. Está mesmo aqui grande aranha. Onde é que está este bicho? Tipo, oh meu Deus. Pronto, voltando à conversa, antes de estarem a interromper o meu raciocínio. Então, parámos porque estávamos em sentido contrário. Pediram a carta de condução e e ele não tipo, ele virou-se para o polícia e disse, eu tenho carta mas está no hostel, não tenho que ir comigo. E o polícia disse, então tenho que pagar 2 infrações. Sentido proibido e conduzir sem carta. E nós tipo, aí bem. Ele virou-se para nós, ele tinha assim uma mesinha com um livro para passar multas, tipo, mesmo de chill ali. E disse-nos, ok, então têm que nos pagar $300. $300. Claro que isso não ia acontecer. Para já porque não tínhamos esse dinheiro para gastar. E depois porque aquilo era claramente um esquema para sacar dinheiro aos turistas. Entretanto, eles queriam levar a nossa moto. Havia muito mais polícias à volta e eles queriam levar a nossa moto para a esquadra para ficar lá apreendida durante 3 dias
e depois tratávamos das coisas lá e pagávamos lá e etc. Claro, que era um esquema, como é óbvio, e já estava um polícia em cima de uma moto para nos levar a moto, tipo, sem a nossa autorização. Mas pronto, depois conseguimos fazer com que, tipo, ele não levasse. E entretanto, tipo, milagrosamente, alguém é parado também. E o senhor que foi parado era cambodjano, mas vivia num país qualquer que eu agora não me lembro. E falava bem inglês. Então, tipo, eu virei para ele e perguntei, tipo, quanto é que lhe estão a cobrar? E o senhor... Depois só vi os outros polícias todos, que eram, tipo, vários, a começar a mandar vir com ele. Tipo, não percebi nada do que eles disseram em comer, mas já. Para ele não nos explicar a situação e o que é que estava... Tipo, pronto, para ele não nos dizer a verdade. E pronto, e depois nós dissemos 300 euros é impossível, o senhor baixou a 150, depois a história era ok, mas quanto é que... Nós tipo, não, isso é muito, não sei o quê. Mas então quanto é que têm na carteira? Quanto é que podem dar? Fogo, sério. E pronto, depois passámos ali bué de tempo, já estava a estressar com a situação e o senhor estava sentado com outro polícia mais velho que entretanto chegou e se sentou também naquela mesinha e eu juntei-me a eles. Então estávamos ali os três, eles estavam tipo a falar bué, não estava a perceber nada. Estava só à espera que algum deles me desse atenção para resolvermos aquilo de outra forma. E depois o cambodjano que falava inglês virou-se para nós e disse, ok, o senhor, o mais velho, diz que 50 dólares chega. E nós olhámos assim um para o outro, tipo, 50 dólares? Mesmo assim é muito. Tentámos baixar para 25, o senhor tipo, assinou, fechou. Sim, pode ser. E o Theo sacou de 20 dólares e depois eu só tinha uma nota de 50, portanto não íamos dar a nota de 50. E ele estendeu assim as duas notas de 10. O outro senhor tipo, apanhou só, fez tipo assim, tipo obrigada, podem ir. E foi todo um stress, toda uma cena. Só tínhamos que pagar 20 dólares e estávamos despachados. E mesmo assim, depois vazámos, fomos ao hostel só para ir buscar a carta e parámos no meio, naquele café onde tínhamos estado com o senhor que era polícia, a contar-lhe toda a situação, explicámos-lhe tudo, dissemos-lhe que queríamos escamar 300 paus e ele ria-se e ria-se. E depois ele disse-nos que numa situação destas, no máximo são 5, 10 dólares e estamos salvos. E pois, nós não sabíamos isso e pagámos 20. Mas pronto, também é melhor que 300, não é? Depois, seguimos para o Russian Market, que não tem nada de Russian, acho que era só porque antigamente havia lá Russians, não sei. E fomos comer lá, estávamos com um bocado de fome e fomos lá almoçar. E depois encontramos uma rapariga que estava assim meio sozinha, meio sem saber onde é que estava. E depois tivemos a almoçar com ela, tipo, ela juntou-se a nós e contou-nos que estava a fazer voluntariado, que tinha acabado de fazer voluntariado durante 2 semanas no Camboja e que agora estava só o último dia na capital para voltar para a Holanda. E ela parecia assim, ela era mesmo gira, parecia mesmo... parecia adulta. E depois ela disse-nos que ia voltar porque ainda estava na escola e nós tipo estava só a fazer uma pausa da escola. E nós tipo, o quê? Quantos anos é que tu tens? E ela virou-se, tenho 16. What? Como assim? Foi mesmo boa. E depois ela explicou-nos que viaja para o Sudeste Asiático com os pais desde nova e que está habituada à vida aqui. Depois disso fomos até ao museu que era uma escola e se tornou uma prisão quando os Khmer Rouge ocuparam o país e foi toda uma experiência tão difícil e ao mesmo tempo enriquecedora e ao mesmo tempo traumatizante. Nós sabíamos para o que é que íamos e sabíamos que íamos sofrer ali dentro, mas o áudio a explicar todos os detalhes da situação
E ver aquelas. O museu é altamente gráfico e visual e sensorial, e é tipo. Dá para sentir, sente mesmo, não sei. Vê-se as imagens das pessoas, há imensas imagens das pessoas, mesmo das pessoas mortas, e depois ouvir música, comer e, sei lá, andar por aquelas salas. Foi mesmo marcante. Senti mesmo que foi importante ter ido ali, porque eu não fazia ideia do que aconteceu. Basicamente, em 1965, em abril, em Portugal, deu-se a Revolução dos Cravos, e aqui tinha acabado a Guerra Civil, e as pessoas estavam super contentes porque finalmente iam ter paz. Mas depois os Khmer Rouge, que era um partido comunista, obrigou as pessoas a deslocarem-se para fora da capital, para as zonas rurais, e para fazerem trabalhos forçados. O objetivo era eliminar os intelectuais, eliminar qualquer pessoa que se pudesse opor e que tivesse inteligência para perceber o que se estava a passar. Então as pessoas eram levadas. Havia centenas de prisões no país, e uma dessas prisões era a S21, foi a que nós fomos. E as pessoas eram levadas para lá, eram torturadas para confessar crimes que elas não tinham feito, para haver uma desculpa para poderem ser mortas. E apesar de muitas terem morrido naquela prisão, não era esse o objetivo. Tipo, não era suposto as pessoas morrerem ali, aquilo era só um espaço de tortura. Mas algumas pessoas não aguentavam. E então, depois de admitirem os seus crimes, os seus falsos crimes, as pessoas eram levadas para os killing fields, que eram zonas fora, um bocadinho mais fora, onde as pessoas eram mortas e enterradas. Fomos até os killing fields de moto, e é mesmo fora da cidade, tipo, andámos para aí uns 15, 20 minutos de moto, e já se nota que estamos numa zona com muito menos turistas. A estrada passa de Alcatrão a terra batida, e fomos ver então o sítio onde as pessoas eram levadas. E isso também foi ainda o adicionar a toda a experiência. E as pessoas eram levadas em caminhões durante a noite, e eram vendadas, depois mortas. E na altura não havia, as armas eram caras, as balas eram caras, então as pessoas eram mortas com imensos objetos. Os áudios tinham músicas que ajudavam a entrar no ambiente da cena, e era mesmo... foi mesmo forte e intenso. Eu passei a tarde, bué dentro da minha cabeça, a imaginar, a pensar, a refletir sobre a vida, sobre a morte. Tipo, acho que eu nunca penso na morte como uma cena. Estou aqui a viajar, não sei o quê, a viver cenas, e a morte é uma coisa que está tão longe, é uma ideia que está tão longe. E basicamente passei a tarde a pensar na brevidade das cenas, e que de um momento para o outro uns malucos se podem lembrar de matar milhões de pessoas no seu país. Tipo, como assim? E depois disso voltámos, já era quase a hora do pôr do sol, e voltámos para o hostel. E no caminho, tipo, vimos tantos contrastes. Passámos por uma avenida com prédios gigantes, mas tipo, altíssimos. Parecia assim uma cena tipo Dubai. Eu nunca fui a Dubai, mas... yeah. E imensos bancos, tipo, dezenas de bancos diferentes com prédios gigantes, e ministérios tipo, enormes e bem imponentes. Quando mesmo ao pé do nosso hostel havia, tipo, só se vê miséria, e percebe-se que as pessoas são pobres e que têm pouco.
E é mesmo estranho, porque ao lado de uma bicicleta tens um SUV gigante, os vidros esfumados, tipo, é mesmo estranho perceber a diferença entre a classe alta e o povo. Nota-se boa a discrepância entre classes. Então, chegámos ao hostel e vimos o pôr do sol no hostel, que tinha um rooftop fantástico. Depois disso pegámos na moto e fomos até um parque com diversões para crianças, tipo Feira de Outubro, mas um domingo à tarde, e as cenas eram minúsculas, eram todas para crianças. E tivemos que atravessar o Mekong, tipo, passámos para o outro lado e foi mesmo fixe, porque naquele lado não havia turistas nenhuns, tipo, naquele sítio não havia, era só cambojanos, não havia ninguém de estrangeiro. Então fomos recebidos tipo, bué bem e comemos bué bem e depois fomos andar numa das diversões e comemos um gelado e foi bué da fixe. E acabámos a noite num rooftop. Basicamente entramos num hotel, subimos e vimos tipo a vista incrível de um 25º andar, pá, e nem era muito alto, mas é o suficiente em Phnom Penh para teres uma visão mesmo quase 360. Yeah. Foi brutal. O dia foi bem fixe. Foi bem intenso, boas coisas a acontecer. No dia a seguir, estava bem cansada, tipo, não fiz nada durante a manhã, nada demais durante a manhã. E à tarde fomos ao Royal Palace e foi bem fixe. Eu já achei que eu estava farta de templos e de cenas, mas estar ao pé de templos é mesmo tranquilo. Percebe-se logo, tipo, se nós vivêssemos ali como os monges fazem, tipo, toda a gente era super feliz, não há como não ser. Aquilo é mesmo lindo. Mas pronto, agora o Royal Palace é onde o rei vive. E nós até fomos mandaram-nos para outra zona, porque o rei ia chegar àquela parte para fazer a sua corrida diária. E ninguém pode ver o rei, que é para o manter numa posição de quase divindade, não é? Ele tem que ser uma pessoa diferente dos outros. Mas depois continuámos a passear pelos jardins e pelos templos e eu estava a emprestar-me os fones dele e estava a dar música clássica e eu senti-me tipo num videojogo, tipo, a ir para o próximo nível, saltar para um universo diferente. Tipo, ver templos, ouvir música clássica, é tipo, qualquer cena, é mesmo brutal. Depois disso, tipo, fomos para um parque só ver o que é que íamos fazer e pensámos, olha, bora para um bairro fora daqui do centro. E apanhámos um Grab até um bairro que ficava a uns 15, 20 minutos, tuk-tuk, e foi mesmo bem engraçado porque nós chegamos lá e estava uma rodinha de tuk-tuk drivers a beber cerveja alemã e a partilhar comida na mesma mesa e a cantarem e a dançarem e nós tipo, dançámos, tipo, a música, eles daram para nós dançámos, demos um passinho e eles tipo, automaticamente estenderam-nos 2 cervejas e convidaram-nos para nos juntar a eles e ofereceram-nos comida e bebida e música e foi mesmo bem espontâneo e bem fixe. Depois despedimos-nos deles e fomos à procura mesmo de comida e parámos, demos a volta ao mercado e parámos num dos restaurantes que só tinha locals e tipo, óbvio que não havia menu e fomos atendidos por o filho da família, que tinha tipo 12 anos e que falava mesmo bem inglês, mas mesmo bem, com 12 anos. E ele queria ser, falámos um bocadinho com ele queria ser tipo CR7, o próximo CR7. Então eu precisava mesmo de ir à casa de banho. E fui, entrei num restaurante que era ali ao lado, que também só tinha locals. E quando estava mesmo a sair, o dono, tipo, parou-nos e disse, querem comer alguma cena, querem beber alguma coisa, não sei o quê. E nós acabámos de jantar, não, obrigado.
E ele tipo insistiu, fez questão, e ele tipo, e uma fruta? Depois nós tipo, why not? Manda vir a fruta. E ele trouxe-nos uma fruta, tipo, quando está aberta é roxa por dentro e no centro é branca e os caroços estão no centro também. Então é tipo, no centro parece uma espécie de néspera, mas não sei, é bem diferente, mas é doce. E eu acho que se chama tipo cow milk, isso foi a tradução que ele nos deu, porque parece tipo a teta de uma vaca. É isso. Depois estivemos a falar um bocadinho com ele sobre. Tipo, ele teve-nos a tentar explicar os contrastes da cidade. E ele disse-nos, tipo, isto é uma capital, portanto vai haver pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E ele disse que a zona por onde nós passámos, no dia anterior, chama-se... Os locais chamam Diamond Area. E a zona onde nós estávamos se chama God Area. E foi bem giro. Tipo, foi bem giro esta diferença que ele apontou. É bem fixe sair do centro, porque se tem mesmo a experiência do que é viver como local. Isso é mesmo top. Eu gosto bem. E pronto. E foi isso. Passaram-se 2 dias super intensos. E eu acho que sinto que Phnom Penh é mesmo uma cidade que não é para toda a gente. E depois de ter estado lá, não sei se é para mim, mas é uma cidade que vai crescendo. Tipo, eu sinto que foi crescendo em mim. E eu passei do ok, eu odeio este sítio, não quero estar aqui, para ok, o que é que se passa nesta cidade, isto é tão diferente, tipo, tem contrastes tão marcantes. E depois o conhecer a história do país ajudou bué a experiência. Eu sinto que isso, totalmente, ajudou totalmente a experiência. E depois disso, estar num ambiente menos turístico e numa zona mais calma e mais tranquila, fez-me criar memórias mesmo fixe de uma cidade que não me dizia grande coisa. Então, acho que Phnom Penh vai crescendo, é um crescendo, tem que se dar tempo à cidade. Mas também sinto que eu estive lá tipo 4 dias, se tanto, e tá bom. Tipo, só queria sair dali já. Foi bem fixe, boa. Next. Não é daquelas cidades que eu sinto a urgência de voltar rapidamente.